Oi, gente! Para você que não me conhece, meu nome é Silvana e eu criei esse canal Desvendando-se para a gente falar sobre autoconhecimento. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre a voz interior, que muitas vezes é aquela vozinha que tá ali que a gente insiste em não ouvir, né? Aí depois a gente passa pelas experiências, olha para trás e pensa lá, tava lá a voz o tempo todo tentando falar para mim que não era para fazer aquilo e eu decidi não escutar. Então eu lembrei de dois exemplos de duas coisas, diria um pouco distintas, né? Que aconteceram na minha vida, que tinha lá uma voz interior me dizendo o que fazer o tempo todo. Então, a primeira experiência que eu tive alguns anos atrás, eu ia me encontrar com uma pessoa tinha passado pela minha vida, aconteceu uma coisa ali que não foi legal, certo? E cada um foi pro seu canto. Estou tentando dar menor quantidade de detalhes possível para que não haja identificação. Tem muitos anos isso. Então, aconteceu essa situação. É porque eu tô falando que eu era nova, né? Eu não tinha, assim, discernimento, vamos por assim dizer. Eu devia ter 24 anos, né? Eu tenho 44. Então, lá se vai muito tempo. Mas, basicamente, essa pessoa teve uma atitude que não foi bacana e beleza. Eu fiquei chateada e falei, não, beleza, não quero mais contato com essa pessoa. E aí essa pessoa começou a me procurar, e eu não atendia telefonema, não lembro se na época tinha mensagem, né, tem muito tempo isso, mas eu sei que eu simplesmente ignorava essa pessoa. Por quê? Porque ali o que tinha acontecido não era legal, não tinha sido legal, eu acho que mesmo sendo muito nova, eu falei, essa atitude aqui não é bacana, enfim. E aí o que aconteceu? Essa pessoa, um belo dia, me ligou de um telefone de uma pessoa específica que ele sabia que eu ia atender o telefone. E aí, tanto que eu atendi falando, oi, fulana, achando que era fulano, porque a ligação veio do número de fulana. E aí essa pessoa não era fulana, né? Era o cicrano. E aí o cicrano fala assim, Silvana, sou eu, por favor, não desliga. E aí, naquele momento, eu decidi ouvir o que a pessoa tinha para dizer, certo? E aí, conversa vai, conversa vem, a pessoa me chamou, vamos se encontrar em tal lugar pra gente conversar e não sei o quê. E aí, olha que interessante. Naquele momento, mesmo não tendo noção, gente, do que era autoconhecimento, nem sabia que existia uma coisa dessa, sabe? Com 24 anos você não tem nada na cabeça. Aquela voz, algo dentro de mim dizia, não sei se é legal você encontrar essa pessoa, né? Olha aí tudo que essa situação que aconteceu, não foi legal, né? Não foi legal no ponto de que você decidiu se afastar, né? E essa pessoa não conseguindo mais contato com você, deu um jeito de ligar de um telefone que sabia que você ia atender, certo? E eu fiquei naquele dilema. Não entendia nada de vida, não sabia nem o que eu estava fazendo aqui. Mas tinha aquela coisa ali o tempo todo me dizendo que se eu fosse nesse encontro, muita coisa podia acontecer, né? Se eu fosse me encontrar com essa pessoa, a minha vida ia mudar. Então eu tinha esse sentimento dentro de mim, certo? Ai, meu Deus, efeito borboleta, né? O que aconteceu? Eu fui me encontrar com essa pessoa e realmente acabou que... Eu não vou dizer que eu me arrependo, porque tudo na vida é aprendizado, e eu acabei aprendendo muito com essa pessoa, mas a questão aqui nem é essa, a questão era a voz interior, né? Então ali eu tinha uma voz, eu ali, jovem, não tinha nada na cabeça, mas tinha uma voz ali dizendo, olha, se você for, a sua vida vai mudar. Olha como é que você tá com a sua vida aqui agora. Se você for, a sua vida vai mudar. E aí, gente, na vida a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe no que teria dado no que, a gente só sabe quando a gente tenta, mas a grande verdade foi que a voz estava correta, porque realmente a minha vida mudou. Coisas, como é que eu posso dizer? Coisas que eu não gostaria que tivesse acontecido, aconteceram. Mas, de novo, né? Tudo na vida é aprendizado. Eu tenho convicção de que eu fiz uma bela ressignificação de tudo que aconteceu, e hoje eu sou até grata a essa pessoa, porque dentro daquela questão ali, eu acabei aprendendo coisas que nem eu sabia que eu precisava aprender. E a segunda situação que aconteceu, dessa questão de voz interior, eu estava de férias no Brasil, e uma pessoa que ficou de vir aqui em casa consertar algumas coisas enquanto eu estava fora, essa pessoa, ela, como é que eu posso dizer? Essa pessoa fez coisas aqui que não foram legais. E como é que eu sei disso? Porque eu tenho uma câmera escondida em casa. Tem uma câmera escondida. Olha, gente, tem a câmera escondida em casa, tá? Eu super recomendo. A gente bota uma câmera esperando nunca pegar nada, né? Mas quando tiver que pegar, tá lá, né? Então eu tenho uma câmera escondida, muito bem escondida. E essa pessoa entrou aqui
em vez de fazer o serviço que ela tinha que fazer, ela fez outras coisas e eu acabei de lá do Brasil vendo essa situação. Usem a imaginação. Agora que eu reparei que o fio da luz aqui estava aparecendo, desculpa. Então, dizia eu que essa pessoa entrou aqui em casa e acabou fazendo coisas que ela não tinha que fazer. Usem a imaginação, né? Essa pessoa era um homem e eu fiquei muito mal, fiquei muito enojada de tudo que eu vi ali, tudo que eu acabei tendo que ver, porque eu tive que gravar, né? A câmera registra e depois de um tempo ela apaga. Então eu tive que gravar, deu uns bons 20 minutos. E imagina como é que não ficou a minha cabeça. Eu no Brasil, vendo essa coisa acontecendo aqui na minha casa, e uma loucura. E aí eu comecei a desabafar. Eu fiquei tão mal que eu comecei a desabafar com amigos, né? Tanto amigos que estavam no Brasil, como amigos que estavam aqui. Tanto amigos que estavam no Brasil. Comecei a desabafar, tanto com amigos que estavam aqui, como amigos que estavam no Brasil. E a maior parte, basicamente, os conselhos que eu ouvi foi assim, ó. Vai na polícia. Ou então conversa com o seu landlord. No caso é a pessoa de quem eu alugo o imóvel. Todos os conselhos eram esses. Dentro de mim, o que eu sentia? Eu sentia que não. Que eu não tinha que fazer nenhuma coisa e nem outra. Que eu não tinha nem que ir na polícia e que eu também não tinha que falar com o dono do imóvel. Acreditem vocês ou não, como era uma pessoa que eu conhecia, uma parte de mim ficou com pena. Juro, me julguem. Uma parte de mim ficou com pena. Que é uma pessoa já velha, né? Enfim, me passou pela cabeça não querer, de repente, prejudicar essa pessoa. Enfim, então, não teve uma pessoa. Quem não falou que eu tinha que ir na polícia, falou que eu tinha que conversar com o cara aqui. E aí, dentro de mim, aquela voz dizendo que não, que nenhuma daquelas opções ali eram o que eu deveria fazer, e enfim. E então, o tempo passou, eu voltei para cá, aí eu mandei uma mensagem para essa pessoa, falei para ela que eu sabia o que tinha acontecido e que nunca mais eu queria que ela chegasse perto da minha porta, nunca mais ela falasse comigo, a não ser sobre o que tivesse que ser conversado, que no caso eram serviços prestados, né, mexer com eletricidade, gás, essas coisas, e falei que eu tinha o vídeo, porque eu realmente tenho o vídeo, e eu mandei esse vídeo para algumas pessoas, né, para ficar segura, avisei para ele que esse vídeo estava espalhado entre amigos e parentes e que se ele fizesse alguma coisa comigo, esses vídeos iriam parar na internet. Foi a forma que eu encontrei de me defender. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando, eu tenho objetivos, né? Eu tenho objetivos. Eu pago mais barato no meu aluguel. Eu tenho essa mentalidade de imigrante, né? Que eu não sei até que ponto é boa ou ruim, ou nem por isso. Não tem que ser boa, nem tem que ser ruim. Mas eu sempre penso assim, ó, se for pra eu estar fora do meu país, longe da minha família, e ficar vivendo a vida, tipo, pagando conta, obrigada, eu volto pra casa, que teto eu tenho, né? Então, não. Então, eu sempre tento viver abaixo das minhas possibilidades, porque eu invisto dinheiro, então eu tenho que fazer isso, né? E na época, uma amiga minha falou, não, você tem que se mudar daí, e não sei o que, esse lugar não é seguro, enfim. O que eu fiz? Eu comprei alarmes, certo? Comprei alarmes, coloquei nas janelas, coloquei na porta do meu quarto, coloquei aquele botãozinho de pânico, né, perto da minha cama, que na verdade, eu acho que aquilo meio que não é a melhor coisa, pelo seguinte, se alguém entrar na casa da gente quando a gente tá dormindo, gente, a gente acorda tão desorientado que a última coisa que a gente vai lembrar é de puxar o botãozinho. Então, assim, o que eu fiz? Depois, eu tenho lá o botãozinho ainda, mas porque tem uma cordinha, né, você puxa e aquilo faz um barulho insuportável. Qual é a intenção, né? Começa a fazer barulho, a pessoa que tá, vamos dizer, né, a pessoa que tá tentando invadir a sua casa, o que ela vai fazer? Vai correr do barulho, porque o barulho vai chamar a atenção, né? Então, depois de um tempo, eu coloquei um na porta do meu quarto. Na janela também tem. Então, assim, ó, como eu vou estar dormindo, né, não sei o que vai estar acontecendo, imagina, você acorda com a pessoa entrando dentro do seu quarto, não tem muito que você possa fazer, você está desorientado, você não vai lembrar, deixa eu puxar aqui o botão de pânico, não vai. Então, eu já botei um alarme na porta de casa, na porta do meu quarto, né, e na janela do meu quarto, ainda tem esse caso, eu me lembro de puxar. Então, assim, ó, entrou dentro da minha casa, já vai fazer barulho, mas vão pirando numa ideia muito louca, que esse primeiro alarme da porta principal falhou, tem a do meu quarto. Abriu a porta do meu quarto, o alarme tá lá. Então, assim, eu achei melhor
né, tomar essas precauções. E não achei que fosse ser interessante mudar toda a minha vida por causa do idiota, entendeu? E eu, conversando com uma outra amiga, eu falei, não vou deixar esse cara fazer com que eu mude a minha vida por causa da idiotice que ele fez. Infelizmente, eu ainda preciso ter contato com essa pessoa, porque, como eu disse, a pessoa ainda presta serviços e eu, particularmente, achei que essa pessoa fosse se demitir. Mas, não. Então, né, nunca mais chegou perto de mim, preciso ter contato quando acontece alguma coisa aqui, relativo a alguma coisa que tem que consertar aqui na casa, mas é esse o contato. Então, apesar de aquele monte de gente dizendo que eu tinha que sair daqui, ou que eu tinha que ir na polícia, ou que eu tinha que falar com o dono do imóvel, apesar daquele aquele mar de vozes, foi muita gente falando várias coisas, dentro de mim tinha uma voz que dizia, não, você não vai mudar a sua vida. Bom, eu não queria ir na polícia porque eu não queria prejudicar a pessoa, eu não queria falar com o dono do imóvel porque isso ia com certeza prejudicar a pessoa. Pode até soar idiota isso, mas eu pensei assim, cara, e se fosse o meu pai? Eu sei que é idiota pensar isso, mas eu não deixei de pensar, porque no final do dia, eu continuo sendo um ser humano, tá? E conversando com uma outra amiga, ela falou, você não pensa em se mudar e tudo mais? Eu falei, não, eu não vou, na época eu fiquei muito, assim, fragilizada, depois eu fui me fortalecendo. Eu falei, não, eu não vou mudar a minha vida por causa do idiota, não vou mudar a minha vida por causa do idiota. Eu tenho planos, eu tô aqui por uma razão, eu preciso guardar dinheiro, eu faço investimentos regulares, para mim tá ótimo, eu preciso continuar aqui. Não vou mudar o meu estilo de vida, pagar mais caro por causa de um idiota, da atitude de um cara que não pensou, né, antes de agir. Então, muitas vezes, a sua voz está lá, ó, o tempo todo dizendo para você o que você tem que fazer. E aí, sabe o que aconteceu? Aliás, antes disso já tinha acontecido isso. Que era o quê? Antigamente eu tinha mania de pedir conselho. Ai, olha, vou te falar, hoje, a Silvana de hoje acha a pior coisa é pedir conselho. Por quê? Porque as pessoas elas vão dar as opiniões delas, elas vão dizer o que elas fariam naquela situação. E muitas vezes elas vão estar dizendo que fariam uma coisa que, se de fato tivesse acontecendo com elas, elas fariam outra completamente diferente. Ela acha que ela ia ter aquela atitude. Então ela fala, eu faria isso, faria aquilo. A grande verdade, gente, é que a gente só sabe quando tá na situação, entendeu? Então hoje, quando eu tô vivendo uma experiência, alguma coisa pela qual eu tô passando, antigamente eu saía contando pra todo mundo, pros meus amigos e coisa e tal, hoje em dia eu vivo aquela experiência pra mim. Quando eu achar que tá maduro o suficiente, aí eu conto pras pessoas. Ou quando eu tô num dilema como esses, em vez de sair pedindo conselho pra todo mundo, eu busco ouvir essa voz interior. E, eu não sei se eu já falei isso aqui, quando você conversa com o seu eu superior, seu Deus, seu universo, o nome que você quiser dar, as respostas vêm. Você só precisa estar atento. Então, hoje em dia, muitas coisas que eu passo, eu evito pedir opinião. A maioria das coisas que eu passo, eu acho que eu nem lembro qual foi a última vez que eu pedi uma opinião. Por quê? Por causa disso, cada um tem sua opinião e as pessoas muitas vezes dizem que fariam coisas e, na verdade, se tivesse acontecendo com elas, elas fariam completamente diferente. De repente, elas fariam até o que você faria. Então, ouça a sua voz interior. Se você prestar atenção, se você se voltar para dentro de você e fizer as perguntas, pode ter certeza que as respostas estão lá. Mas para isso é preciso que não haja ruídos, né? Então não vai ficar perguntando para todo mundo. Então volte-se para si, volte-se para dentro de você, converse ali com o seu Deus, seu higher self, seu eu superior, o nome pouco importa, e as respostas estão lá. As respostas estão sempre dentro da gente. A gente só precisa encontrá-las. Então foi isso pro vídeo de hoje, gente. Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até o final. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra gente que produz conteúdo aqui. Se inscreve no canal para você saber quando eu posto vídeos novos aqui. E até o próximo vídeo.